Shalom pessoal, muito shalom e sejam todos bem-vindos ao mais um estudo. Sou o irmão Gil e é um prazer estar com vocês aqui estudando sobre os anjos. Bom, para quem gosta de teologia pode chamar de teologia dos anjos, para quem gosta de estudar simplesmente estudo dos anjos. E é um prazer estar com vocês aqui, porque hoje nós vamos estudar uma parte dos anjos que vai falar sobre a criação dos animais e de muitos fatores que existem na natureza. Então, vem comigo porque hoje vocês vão aprender muito, tá ok? Galera, um forte abraço desde já o nosso irmão Josimar, um forte abraço para você, irmão Lucas, irmão Paulo Lopes, irmão Daniel, muito obrigado, irmão Fábio na Bahia, um forte abraço para vocês, irmão Chance, irmão Gilmar, para toda a galera ali de Nova Londrina, para todos vocês aí. Valdemar, valeu, tamo junto, é nóis. Então vamos embora, vem comigo, porque hoje o negócio vai ser bom mesmo para se estudar. É nóis. Então galera, vamos começar porque hoje, uau, se você perdeu o vídeo passado, eu recomendo que você volte lá no nosso canal, na nossa playlist, e você vai encontrar uns estudos muito legal dos últimos 2 vídeos que nós estudamos sobre a criação dos anjos, ok? Bom galera, hoje nós vamos falar a criação dos animais e de muitas coisas. Eu quero que você entenda já desde já que tudo isso é um estudo muito cabalístico, um pouco de cabala, um pouco de ciência, coisas que se conectam no nosso mundo de hoje. Vamos lá. Pessoal, quando Deus disse, faça os animais, que apareçam os animais, é uma coisa muito engraçada que a gente não sabe como que apareceu os animais. E de repente, apareceu um coelho, apareceu uma cobra, apareceu um elefante. Uau! E aí a gente interpreta dessa forma, que os animais e veio aparecendo aí. Não foi assim dessa forma. Como eu expliquei para vocês, Deus já tinha explicado para os anjos como que isso iria acontecer, como tudo isso iria aparecer. E segundo os cabalistas, fala para nós, o Zohar, que os animais, alguns animais surgiram da terra, tá? Então os animais começaram a surgir da terra do nada, eles começaram a aparecer da terra. Por exemplo, o boi quando nasceu, o touro que nasceu primeiro foi o chifre do touro, o elefante, então todos foram brotando, vieram assim nascendo como se nasce uma planta, ok? Uma planta normal. E aí os animais que têm chifres, né, esses foram os chifres nasceram primeiro, não é que os chifres vieram depois. A galinha botou ovo, não. A galinha veio brotado do chão, ok? Beleza? Tudo isso para nós entender. Eu quero entrar agora aqui com vocês o seguinte: aonde que entra os anjos nesse negócio? Uau! Aonde que entram os anjos nesse estudo? Galera, lembra que eu falei que tudo tem força espiritual? Tudo. Por exemplo, uma árvore, ela tem força espiritual. Então essa força espiritual vem, olha só, vem do fogo, tá? Vem da água e vem da terra, beleza? E aí ela pega o vento para dar uma força a mais a ela. Vê que coisa tão legal? Então os animais, alguns animais foram criados a partir de terra, água e vem agora alguns elementos, por exemplo, o raio. O raio, o que o raio tem a ver com isso? Existe o anjo dos raios, ok? Então Deus usa essa conexão de anjos para fazer um animal de acordo com a sua característica. Por exemplo, o peixe chamado puraqué, o peixe que nós sabemos que ele é elétrico, né? Uma anguia elétrica. Lá no Pará, a gente é acostumado a gente ver isso. O que acontece? Ele é a unificação
dessas forças, ou seja, ele é a unificação da força espiritual do anjo da terra, do anjo da água e do anjo do raio. Isso é bem visível para você ver. É um peixe que está dentro d'água e dá choque. Olha que coisa magnífica. Outra característica é água viva. Lembra que eu falei que os anjos foram criados de água e fogo? E o fogo não evapora a água e a água não apaga o fogo. O exemplo disso é a água viva. Ela queima, se a gente tocar na água viva, claro que a gente vai queimar. O que acontece é que ela está dentro da água. Como que uma coisa dentro da água pode nos queimar? Vê que coisa tão interessante? Como que Deus cria as coisas, unifica as coisas? Então, mais ou menos assim, que foi criado alguns animais. Tem um peixe chamado, que acho que é peixe-diabo, acho que é peixe-diabo, é aquele peixe que tem uma luzinha, né, que acende uma luzinha para atrair a sua presa. E vários outros animais que ilumina a escuridão à noite, lá no fundo do mar. Então são unificação de anjos terra, ok? Um anjo da terra, o anjo da água e o anjo luz. Lembra aquele anjo lá que Deus disse, haja luz, e a luz apareceu? Vê como é diferente, como é a conexão de força espiritual e energia? Isso aqui é para nós entender aqui, pessoal. O vagalume é praticamente quase impossível. O cientista que vai tentar explicar que o vagalume ele solta uma morfina lá, como é que fala? Um negócio lá e que isso vai acender a escuridão à noite, fazer ele piscar. Os cientistas falam isso. Simplesmente é uma unificação de anjos, de força espiritual de anjo da terra, um anjo do vento que voa e da luz. É unificação. Então a maioria dos animais tem essa conexão de três anjos, ok? Beleza? Por exemplo, o anjo polar, o anjo do frio. Tem um anjo do frio, da neve. Viu como tem as coisas que é muito legal para nós entender aqui? Porque ele é a unificação de anjos, de força de anjos especiais. Cada um tem uma porcentagem e aí cada um vai dizer como que vai ser esse animal. O urso polar, o pinguim, olha só que coisa legal. O pinguim, outros animais que vivem ali no frio. Então tudo isso é uma unificação de anjos, de força espiritual. Quando Deus diz haja animais, significa que todo mundo trabalhou para fazer cada tipo de animais. Cada anjo, Deus já tinha programado isso e Deus explicou isso para todo mundo, ok? Por exemplo, um animal que voa, águia, gavião, passarinho, são unificação de quantidade de energia espiritual que Deus colocou em cada um. Um pardal, ele é pequeno, uma águia, você vê qual é a diferença. Então, ambos têm a mesma força espiritual de anjos, que é o anjo do vento que voa, né? Os animais que voam, é o anjo do vento, ok? O da terra e o da água. E isso dá a ele característica, a águia, de ela enfrentar a tempestade. Por quê? Porque ela tem muito mais força espiritual do anjo do vento, é que faz ela crescer e ela dominar o vento, né? Ela domina o vento, praticamente os animais que voam praticamente dominam o vento. Olha só o beija-flor, uau, que legal, eu não tenho nem explicação de tentar explicar porque o beija-flor fica ali paradinho na dele, só batendo nas suas asas. Uau, como que Deus faz uma criatura dessa, maravilhosa. Então essas são as unificações dos animais. Galera, para finalizar, sacrifício. Quem tem sacrifício? Por que Deus escolheu alguns animais para ser sacrificado?
boi, o pombo, ovelha, bode. Porque Deus classifica esses animais como bom para ser sacrificado e não um porco? Por que não sacrificar uma cobra? São anjos com poderes diferentes. Lembra que eu falei que alguns animais ele tem um domínio da morte, ele tem um conhecimento da morte. Por exemplo, a cobra tem um domínio a serpente tem um domínio da morte, ela sabe a quantidade certa de veneno que ela pode carregar. Ela tem esse conhecimento, ela tem essa ciência, né? Conhecer a morte, a quantidade da morte. Então, muitos animais também foi criado com o poder do anjo da morte, que nós sabemos. Tem muitos animais aí peçonhentos que podem nos matar, né? Podem nos envenenar, como sapo, cobra, lagarto e outras mais coisas aí, né, galera? Você sabe muito bem disso que eu estou falando. Isso são características de cada anjo, de cada porcentagem, tá? Para um animal ele ser grande ou ele ser pequeno, precisa de uma quantidade certa. Às vezes, por exemplo, a águia ela tem mais elemento, mais força espiritual do anjo, do vento, porque ela é grande e ela vai dominar o vento, do que um beija-flor ou então ali um pardal. O pardal ele tem uma porcentagem pouca do vento, do anjo do vento, e ele cresce pouco, ele não consegue voar muito alto como uma águia. E assim cada um tem a sua característica. Okay? Opa, é a porta que fechou ali, pessoal. Então, é uma parte muito legal de a gente comentar a respeito disso aqui. Os animais, jacaré, crocodilo, porque tem peixe que sai da água, ele pode viver até uma semana na água, tem peixe que cava buraco, animal que cava buraco, por exemplo, tatu. Tatu é um animal que ele entra com uma facilidade na terra, entendeu? Então são animais que têm porcentagem do anjo da terra, ok? Então tudo isso é uma coisa muito legal. Até a gente fala assim mesmo, para quem é caçador aí, que se jogar água no buraco do tatu, o tatu não consegue cavar muito. Por quê? Porque ele não tem conexão com a água, muito com a água, ele tem conexão com a terra. Então por isso que a gente estou trazendo para vocês aqui essas características desses anjos. Eu acho muito bom vocês terem aí estudado comigo. Bom, agora é para finalizar de vez, deixa eu explicar, para finalizar. Uma árvore ela possui força espiritual, tá? É anjo, alguns comentam que é anjo, os cabalistas até falam que é isso, existe uma força espiritual como um anjo. Em cada rosa, em cada árvore, em cada planta, existe uma porcentagem de um anjo, ok? Então uma árvore, ela precisa de quê? Ela precisa de água, precisa de terra e precisa de fogo. Uau! Que é o calor. Nós temos aí o calor, o sol. Ela precisa dessas três coisas, ok? E o vento vem apenas para soprar sobre ela, trazer mais alegria, ok? Então ela é uma árvore, ela é a unificação desses três anjos, ok? E sem contar que existe planta aquática. Uau, olha do que nós estamos comentando, galera. Então muitas vezes nós passamos batido aí. Acho que ninguém explicou para vocês na igreja de vocês como é que é isso. Mas isso aqui só é a ponta do iceberg, tá? É claro que quem é cabalista de verdade, tem mais conhecimento cabalista do que eu, vai explicar isso aqui, ó, muito melhor do que eu estou explicando aqui para vocês. Isso aqui só é para abrir a mente de vocês, para vocês entenderem que a Kabbalah, ela explica certas coisas que ninguém explica. E eu sei que muitas pessoas têm medo de estudar Kabbalah e não quer saber de Kabbalah porque acha que é macumba, feitiçaria. Não é. Isso aqui é conhecimento bem profundo, conhecimento que, desculpa dizer, acho que na igreja eu nunca ouvi falar esses estudos que eu estou falando aqui com vocês. Galera, muito obrigado a todos vocês. Paramos por aqui. Vídeo que vem a gente vai explicar a criação do homem,
Quem são os anjos nessa criação? É a criação dos homens. Vamos explicar direitinho. Eu espero que vocês tenham gostado desse estudo. Não se esqueça de compartilhar, gravar, mandar o seu like aí e se inscrever no canal. Ativa o sino. Ativa o sino e venha fazer parte desse estudo muito profundo, que é estudar a palavra de Deus. Tudo de bom e até a próxima. Shalom, muito shalom para vocês.